esse conteúdo aí de bioquímica desse módulo, nossa preocupação é em desenvolver uma habilidade aí, né, para adentrar no estudo do metabolismo. A maior parte do tempo a gente vai estar lidando aí com o metabolismo, né? E nesse sentido eu já até queria antecipar aí uma questão metabólica importante, né, que a gente vai estar discutindo, relacionada com a síntese, a produção e a degradação das proteínas no nosso organismo, né? Um termo aí que tem sido designado na literatura atualmente como proteostase. Tá? Então, a perda da proteostase, que é a homeostase das proteínas, tá? A capacidade assim, do organismo em produzir e em degradar, integrado aí ao metabolismo, né? Essa perda da proteostase, ela está relacionada aí com a degeneração, de uma maneira geral, com processos degenerativos, né? Com o envelhecimento, com doenças degenerativas associadas ao envelhecimento, como o diabetes do tipo 2, né? A doença vascular aí, aterosclerótica, os processos demenciais aí, no tipo de demência de Alzheimer, demência vascular, né? Tem essas vinculações, né? Inclusive o próprio câncer também, né? Os 4 grandes grupos aí de doenças que mais vão matar as pessoas têm essas implicações aí degenerativas, têm vinculações associadas com o aumento da idade, né? Então, a perda da proteostase tem sido apresentada aí, né, como um fator importante no desenvolvimento aí da degeneração, na progressão aí da degeneração, né? Então, essa proteostase, ela está relacionada aí com a nossa capacidade de absorver ou produzir aminoácidos e usar esses aminoácidos no que eu posso chamar aí de proteogênesis, né? Embora assim, a literatura use isso num contexto diferente, né? Mas assim, metabolicamente, né, essa proteogênese, ela estaria relacionada aí com a síntese da proteína, a transcrição, a tradução, tá? O enovelamento, tá? A oligomerização, né, se a proteína vai formar um dímero, um tetrâmero, tá? O tráfico intracelular, né? Ela é produzida lá no retículo, vai ser transportada, vai atuar, digamos, lá na membrana, um outro local da célula, que ela precisa sofrer esse tráfico. Tá? Então, essa proteostase, ela compreende toda essa dinâmica aí, da produção da proteína, da proteogênese, tá? E compreende também os processos de proteólise. Tá? A proteólise pode estar associada aí a um mau enovelamento já desde o início da proteína, mas também a degeneração. As proteínas, elas envelhecem, elas estão vinculadas aí a uma meia-vida, tá? E ao final dessa meia-vida, elas têm que sofrer aí essa degeneração. Nós temos vários sistemas aí, de proteólise, aí, como do proteasoma, tá? As proteínas são, inclusive, marcadas, né, para sofrer esse tipo de proteólise, e isso é bastante importante, né, porque essa proteólise ela está vinculada aí à trajetória de natureza metabólica, né? Nós temos a regulação hormonal aí por trás desse processo, né? De uma maneira em geral, a insulina ela está comandando aí os processos de produção aí, e outros processos associados aí a essa proteogênese, né? E nós temos o glucágon comandando aí esse processo de degradação aí das proteínas, de proteólise, né? E isso, particularmente aí a proteólise, está vinculada aí, né, também pelo comando do glucágon à síntese de glicose nova no nosso organismo, é um processo aí que a gente chama de gliconeogênese, que a literatura bioquímica chama de gliconeogênese ou neoglicogênese, né? Que tem o objetivo assim, de regular a glicemia, né? De atender a demanda de glicose aí no organismo. Tá? Ao mesmo tempo, assim, se tem um excesso de aminoácidos em relação a essas demandas, como, por exemplo, a gliconeogênese, tá? A insulina vai estar comandando a construção aí de moléculas de gordura a partir, né, de precursores, né, que pode ser os carboidratos, mas também podem ser os aminoácidos aí, né?
tudo que é energético aí no nosso organismo, a gente vai estar biosintetizando gordura se a gente tiver um excesso aí de energia em relação às demandas do nosso organismo. Tá? Então, essa proteostase, ela tem uma vinculação não só com a dinâmica aí da construção, tá, e da degradação das proteínas de uma maneira geral, mas ela está associada aí também a um universo aí de processos metabólicos que a gente vai estudar, né? E isso é bastante importante, né? Inclusive, assim, sempre que a gente tem uma situação de déficit aí de carboidrato, né? A gente vai ativar aí os processos de proteólise, de gliconeogênese, né? E isso, assim, ajuda a acelerar aí a degradação de proteínas envelhecidas, né? Favorece aí a proteostase, né? E se a gente não tiver necessidade aí no nosso organismo de fazer essa gliconeogênese, né? A gente, assim, ingere alimento aí sem parar, né? Ingere excesso aí de alimento, excesso de carboidrato, né? A gente não precisa fazer gliconeogênese, não precisa fazer proteólise, né? E a gente vai ficando aí com essas proteínas envelhecidas aí, né? Com gorduras que a gente nem chega a utilizar, com gorduras envelhecidas. Então, essa perda da proteostase está relacionada aí com uma manutenção aí da nossa estrutura corporal, com a manutenção de danos aí de natureza degenerativa, de danos oxidativos da nossa estrutura corporal. Então, assim, nosso padrão de alimentação, nosso jeito aí de viver, nosso estilo de vida, né? Se a gente gasta energia através de atividade física, se a gente não ingere aí um excesso de energia de que a gente precisa, isso tem uma relação grande aí com a saúde, com a longevidade, com uma menor taxa aí, de incidência e de progressão de doenças degenerativas, das doenças degenerativas associadas ao envelhecimento. Tá? Então, são questões importantes aí, associadas, acopladas aí ao nosso metabolismo, né? Que a gente vai estar discutindo aí ao longo aí desse módulo, né? Então, eu só quis, nesse ponto, né, antecipar para vocês alguns aspectos aí vinculados ao metabolismo aí, né? E a nossa composição corporal de que a gente vai estar estudando, tá? Na situação problema que vocês já devem ter disparado aí, né, ter dado início, né, vocês certamente vão precisar de ler, de entender um pouco a respeito aí de purificação de proteína, né, de caracterização de uma proteína, né? Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho aí sobre purificação de proteína. O professor Fábio, da Biofísica, né, e ele vai falar mais, né, são métodos biofísicos aí de análise, né, e o professor Fábio vai estar falando mais a respeito dessa questão. Tá? Mas, dentre vários métodos aí existentes de purificação de proteínas, a gente tem aí a cromatografia. Tá? E existem vários tipos diferentes de cromatografia. E, dentre esses tipos, a gente tem a cromatografia em coluna, tá? Em que a gente utiliza aí uma coluna aí de vidro aí, refratário, normalmente, né? E coloca no interior dessa coluna o que é chamado aí de fase estacionária, que é uma resina, né, que está preparada aí, em suspensão, num tampão, tá, num determinado valor aí de pH, tá, e a gente aplica aí nessa coluna, né, uma solução de uma mistura de proteína, tá, e vai diluir aí essa mistura de proteína nessa coluna com um tampão, num determinado pH também, tá? E na medida, então, que esse tampão ele vai passando através dessa coluna, a gente vai tendo a separação de frações, tá? Uma coleta aí, em diferentes tubos de ensaio, tá? De frações aí dessas proteínas que estão sendo purificadas, né? E isso permite a construção aí, né, de um cromatograma, de um perfil, né,
cromatográfico, né, que é chamado de cromatograma, tá? Que é exatamente isso aqui. Ó. A gente utiliza aquela propriedade de absorvância em 280 nanômetros, né, dos aminoácidos, particularmente aí, tirosina e triptofano, que a proteína deve ter, em função aí do tempo ou do volume de eluição, né, e a gente vai tendo picos ou bandas correspondentes aí a diferentes frações proteicas, né. Se a gente tiver uma boa resolução aí de um pico ou uma banda, isso vai significar que essa proteína, ela tá nessa banda aqui, nesse pico, ela deve estar bastante pura aqui, né? Como nesse outro caso aqui também, ó, nessa fração, né? E aqui a gente já tem mais proteínas aí, mais associadas entre si, né? Assim, essa cromatografia em coluna, existe aí em tipos diferentes, né? A gente pode usar cromatografia, são classes diferentes, categorias diferentes, ou tipos diferentes de cromatografia em coluna. Tem a cromatografia que é chamada de filtração molecular, né, em que a gente usa uma resina porosa, né, e essa resina porosa, ela vai dar passagem aí a proteínas. As proteínas menores aí, elas vão passar pelo interior aí dessas resinas, né? Então, dessas partículas de resina, então elas têm assim uma trajetória maior a ser percorrida na coluna, tá? Enquanto as proteínas maiores vão passar por espaços externos, sem passar pelo interior aí da resina, né? De tal forma que elas vão ser eluídas primeiro, mais facilmente, né? Então, essa cromatografia de filtração molecular é chamada assim de cromatografia de peneira molecular também. Só que é uma peneira às avessas, né? Porque numa peneira, normalmente a gente vai ter a passagem das partículas menores, né? E as maiores ficam retidas, né? E nesse caso, as menores, elas não vão ficar retidas, elas vão demorar mais, porque elas vão ter uma trajetória mais longa para passar aí no interior aí dessa fase estacionária, né? Então, isso é um tipo de cromatografia que é chamada aí de filtração molecular. É possível que as partículas, né, da resina aí da fase estacionária no interior da coluna, elas tenham cargas, tá? E isso permite, então, que a gente tenha a chamada cromatografia de troca iônica, que é outro tipo, outra classe, né, de cromatografia. A resina, por exemplo, né, uma celulose, aí, partículas de celulose, associadas aí a esse grupo aí, né, carboximetil, aí, né, que tem uma carga negativa, ou associada a um grupo aí, né, que tem uma carga positiva. Tá? Então, tem resinas aí que são aniônicas, resinas catiônicas, tá? E usando, assim, um desses tipos de resina, ou a aniônica ou a catiônica, aqui nesse caso está usando a aniônica, né? As proteínas que num dado pH tiverem uma carga efetiva positiva, elas ficam retidas. E as que tiverem uma carga efetiva negativa vão passar. Tá? E depois, assim, que eu permitir a passagem das proteínas com a carga negativa, eu mudo o pH do tampão. Eu coloco um tampão com um pH diferente aqui, ó, tá? De tal modo que essa proteína que tinha uma carga efetiva positiva passa a ter uma carga efetiva negativa, né? Eu uso, assim, um pH mais alcalino aí, nesse sentido, né? Para favorecer o aumento da quantidade de cargas negativas. Aí essa proteína sai e eu tenho, então, possibilidade de tê-la purificada. Né? O outro tipo de cromatografia aí, em coluna aí, que a gente pode utilizar é a chamada cromatografia de afinidade. Né? Então, essa cromatografia de afinidade, ela consiste aí em se ter aí uma resina, né, da fase estacionária, ela associada a um grupo, né, pelo qual a proteína ou uma dada proteína tem uma afinidade. Como, por exemplo, aqui, molécula de glicose.
a molécula de glicose pode se ligar covalente, ser ligada covalentemente à estrutura de uma resina, né? E isso faria com que essa coluna, então essa resina, ela pudesse agregar e se associar por afinidade a proteínas ligantes de glicose, né? Como lá a enzima hexoquinase, as isoenzimas da hexoquinase, aí, que a gente vai ver, né? Então, essa proteína ela é agregada, outras proteínas vão passar, né? Normalmente, essa ligação ela é uma ligação reversível, né? Porque, assim, a hexoquinase, embora ligue glicose, não vai poder metabolizar essa glicose porque ela está associada covalentemente aí à molécula da resina. De tal forma que o jeito que eu tenho de fazer a proteína se dissociar aí, né, da resina é aumentar a concentração no sistema ou agregar glicose livre, colocar glicose livre no tampão. Ao colocar a glicose livre no tampão, se essa glicose tiver em maior concentração que os resíduos de glicose aí da resina, né, aí a glicose vai ganhar a competição. Né? E ganhando a competição, a molécula de proteína vai tender a sair aí junto com a glicose, né? E eu vou ter, assim, a eluição dessa proteína numa cromatografia de afinidade. Normalmente, essas cromatografias de afinidade, elas são, assim, muito eficientes aí, né? De tal forma que são muito usadas aí, né? Como, por exemplo, para separar a chamada hemoglobina glicada, né? A gente vai ver aí, né, que um dos procedimentos aí, né, para monitorar o diabetes aí, né, e mesmo para diagnosticar o diabetes, é essa dosagem aí de hemoglobina glicada, hemoglobina que age assim inespecificamente, né, com a molécula de glicose. Se a glicemia aumenta, aí a gente tem um aumento de taxa de reações inespecíficas aí no nosso organismo, de não metabólicas, né, reações não programadas, né? E essa reação aí, né, da glicose com a hemoglobina gera aí uma hemoglobina glicada e essa hemoglobina glicada ela é tanto maior quanto maior a, a glicemia, né, o valor assim estacionário aí, de médio termo aí, de glicemia no organismo da pessoa. Tá? A gente vai voltar a falar aí desse tipo de questão, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Tá? Uma vez que eu purifiquei essa proteína, né, eu posso usar a eletroforese para analisar a pureza, né, mas posso também usar a eletroforese para fazer a separação aí, né, de frações aí, de uma determinada proteína, né, ou acompanhar aí o processo de purificação, né. Então, assim, essa eletroforese é um método que é fundamentado na migração diferencial de biomoléculas, de moléculas, né, particularmente no nosso caso, de biomoléculas e particularmente aí, de proteínas, a migração diferencial num campo elétrico, né, de um polo aí, né, que pode ser positivo para negativo, ou negativo para positivo, né? Então, esse procedimento aí é chamado de eletroforese. Aqui a gente tem aí uma placa, né, de eletroforese, né, que pode ser construída atualmente, elas podem ser adquiridas, aí, normalmente têm sido adquiridas aí, comercialmente, né? E a gente aplica, então, tem várias regiões aqui, são chamados de poços, tá? E são aplicadas soluções aí, contendo as proteínas nesses poços, e o campo elétrico, ele é aplicado, né? E assim, se você tiver aí uma mistura com maior conteúdo de proteínas, isso vai gerar uma maior quantidade de bandas, né? Se eu estou fazendo aí uma migração aí para o polo positivo, tá? Quanto maior a taxa de cargas negativas de uma proteína, mais ela vai migrar aqui nesse sentido, né? Enquanto que outras proteínas elas vão tender a migrar menos. Aí uma proteína com carga positiva vai tender a ficar aqui próximo aqui da origem, aí, né? Se eu tiver aí preparações de proteínas mais puras aí, eu vou tendo uma quantidade menor de bandas, tá?
Então, aqui nesse caso, aqui eu tenho uma preparação de uma proteína após aí, procedimentos aí de cromatografia, né? Eu tenho uma proteína aí que é muito mais pura, aí, né? Que ela apareceu aqui como uma banda única, sem outras bandas aí, né? Então, isso é usado aí como um critério para purificação de proteína, né? Pode ser usado aí, vocês vão ver aí, eu vou voltar a falar também, né? Para ver diferenças aí, né? Associadas à hemoglobina, né? É importante aí no diagnóstico aí, né, de hemoglobinopatias, né? Vocês estão tendo aí um problema, uma situação problema com a hemoglobinopatia. Eu, assim, tenho chamado aí, né, até colocado aí em artigos aí da literatura, né, o termo geral aí para essas doenças que acometem os eritrócitos, como eritrocitopatias aí, né? A gente vai até ter outro tipo de situação de problema, né? Em que o problema não é uma hemoglobinopatia, né? Está associado aí a defeito aí em outro tipo de proteína do eritrócito, né? Então, efetivamente, é uma eritrocitopatia, tá? Então, a eletroforese pode ser para purificação também, né? Para caracterização, né? Para identificação, para diagnóstico, tá? E ela pode ser usada também para determinação da massa molar aí da proteína. É possível que aquela resina da eletroforese, ela tenha aí um agente desnaturante. Vocês se lembram que eu falei de desnaturação? Desse agente aqui, que é o duodecil sulfato de sódio, que vai permitir, então, a, a, a migração aí, né, de uma fração, de uma região aí de natureza apolar da proteína para um meio de natureza externa, né? Assim, a, a Ana Júlia está fazendo uma pergunta ali, né? Se quando eu falo de uma proteína menos pura, eu estou falando de uma proteína conjugada. Não, né? Eu estou falando de, assim, no caso aí da situação problema de vocês, né? Se você pegar o eritrócito, lisar o eritrócito, né? Naquele material lisado, né? Em que você extrai ali as proteínas do eritrócito, vai ter hemoglobina, mas vai ter também várias outras proteínas, tá? Então, essas várias outras proteínas não são a proteína que você quer caracterizar. Tá? Então, você tem que separar essa hemoglobina. Né? Então, quando eu falo de proteína menos pura, é porque ela está assim, misturada com várias outras proteínas. Né? Que no meio biológico, lá, a hemoglobina, no eritrócito, ela não está sozinha, né? Tem uma quantidade grande de outras proteínas. Né? Então, isso é importante. Tá? Mas é possível também, então, usar a resina, né, como esse gel aí de poliacrilamida, associada aí a um desnaturante, né? Isso desnatura, abre as estruturas das proteínas, de tal forma que um critério importante aí para a migração delas no campo elétrico passa a ser essa massa molar aí, né? Uma proteína maior aí, vai ter mais dificuldade de migração, uma proteína menor vai ter maior facilidade aí de migração, né? Então, assim, se eu tiver proteínas purificadas, puras, com massas molares conhecidas, né? E eu tenho uma proteína purificada com uma massa molar desconhecida, eu posso, assim, por interpolação, né? Através aí dessa migração, né? Então, eu tenho, assim, a migração relativa, né? E eu tenho aqui essa massa molar para linearizar a, a reta, aí, né? O modelo de ajuste, né? O logaritmo aí dessa massa molar, né? E eu tenho aqui a minha proteína desconhecida, né? Então, assim, eu posso ajustar isso aqui a uma regressão de natureza linear. Tá? Eu espero que vocês já tenham começado aí também no módulo as atividades lá do método, né? Assim, a gente só vai acreditar nas coisas aí em ciência
se elas forem vinculadas aí à estatística, né? Não basta assim, né? A pessoa tem uma prática clínica, um médico, né? Aí o médico fala, eu usei tal produto aí no meu paciente, mas funcionou, assim, então, isso não vai permitir, assim, que a ciência da medicina, ou as ciências ligadas à medicina, de uma maneira geral, associadas à medicina, vão validar o uso daquela droga para aquele propósito, né? Então, é preciso de ter abordagens aí, de natureza estatística, né? Então, isso é bastante importante aí, né? A gente, assim, precisa tudo usar estatística, e aqui é um procedimento estatístico, né? Eu estou construindo essa reta de regressão aí, né? E nessa reta de regressão, assim, precisa ter significância estatística para eu fazer essa interpolação, né? Então, são questões importantes aí, né? Até assim, nas dosagens, nos diagnósticos e nos procedimentos, né? O Lucas Lourenço, ele está perguntando assim, que procedimento, né, que foi feito aí, que a gente pode usar para desnaturar essa proteína. Aqui no caso, olha só, o gel, né, de que é constituído aqui essa placa da eletroforese, ele tem na sua composição o duodecil sulfato de sódio, tá? Que é um agente aí desnaturante. Tá? Então, quando você aplica aqui a proteína aqui, né, a solução de proteína, né, você vai ter aqui já esse processo de desnaturação. Tá? Então, o próprio contato aí com o gel está fazendo essa desnaturação. Tá? No outro procedimento, né, porque as proteínas maiores tinham mais facilidade para cair. Né? Na cromatografia, infiltração molecular, né? É porque as moléculas de resina na coluna, elas eram moléculas porosas, né? Por serem porosas, no seu interior, as proteínas menores, elas ficam retidas, elas têm que passar pelo interior. Então, assim, na trajetória da coluna, o caminho para a passagem delas é mais longo, tá? Enquanto que o caminho para a passagem das proteínas maiores, que não vão entrar nos poros no interior aí da proteína, ele é mais curto, tá? E as maiores vão sair primeiro e as menores vão sair por último. Aquilo lá na cromatografia ali em coluna. Eu, assim, estou evitando, né, eu poderia até voltar aquela lâmina lá, mas não sei, parece que hoje a gente já está tendo alguma instabilidade aqui no sistema de novo, né? E de tal forma que eu estou evitando, assim, se eu retornar aí várias figuras aí eu teria dificuldade de voltar a essa outra figura. Mas é alguma coisa assim, viu, João Victor? Tá? Bom, então, esse procedimento aqui pode ser usado para determinação aí da massa molar. Assim, eu estou falando um pouquinho só sobre essa questão aí de métodos de purificação, aí, de identificação aí de proteínas, porque o professor Fábio, né, da biofísica, né, ele vai falar para vocês aí mais adequadamente, né, a respeito aí dessa questão. João Victor, entendeu aí o que eu falei aí? Faz sentido aí, né? O que eu respondi para você? Espero que tenha entendido, tá? Assim, a gente está num processo de aprendizado aí, né? Nós professores aí, no estilo presencial e convencional, nós nunca aprendemos a lidar aí, né, com o EAD e o ensino à distância, né, que surgiu aí mais recentemente, né, e assim, a gente não esperava aí, né, que a gente tivesse que adotar aí esse ensino à distância, né, então isso, a gente, né, sem ter essa experiência aí, né, está tendo que construir esse aprendizado, aí, aprender a lidar com isso, mas inclusive a escolher aí diferentes plataformas aí, né? Assim, eu passei por outras aí testando aí, né?
achei que essa plataforma do MConf tinha um comportamento melhor aí, né? E assim, por ser pública aí, né? Eu achei assim mais segura aí, com toda certeza, né? Em relação aí a outras plataformas, né? Então, e essa questão da segurança aí hoje ela está na pauta do dia aí, né? Então assim, eu estou tentando ainda, de repente a gente pode até refletir aí, mudar aí, né? Mas hoje a gente está continuando, a intenção é de continuar ainda nessa plataforma, então, do MConf. Né? Mas, assim, eu falei para vocês aí um pouco a respeito de produtos nitrogenados, para a gente desenvolver a habilidade aí de falar de catálogo, né, das enzimas, para a gente poder entrar aí no estudo do metabolismo, né? Então, agora a gente começa, né, está no nosso cronograma, inclusive, a falar um pouco aí sobre as enzimas. Enzima é muito importante, né? Não são todas as reações catalisadas, todos os processos catalisados no nosso organismo, que são catalisados por enzimas, mas a grande maioria dos processos catalisados no nosso organismo, eles são catalisados por enzimas, aí, né? E a enzima é importante não só porque ela catalisa, mas ela pode ser usada também como um biomarcador aí, em diferentes processos. E a gente ilustra isso aqui, ó, com a lactato desidrogenase. Né? Assim, essa lactato desidrogenase é uma enzima da glicólise anaeróbia, né? No processo de conversão de glicose em lactato, mais especificamente de piruvato em lactato. Né? E a gente tem ela aí no músculo esquelético, no músculo cardíaco, no fígado. Né? Só que no músculo, em relação ao fígado, o propósito da enzima é diferente. Né? Por isso, essas enzimas têm características estruturais, né, um pouco diferentes, tá? E características cinéticas e comportamentais diferentes também. Tá? Então, a enzima no músculo cardíaco, aí, né, assim, quando a gente tem uma mesma enzima, tá, expressa aí por diferentes células e tecidos do nosso organismo, normalmente, cada célula, cada tecido, aí, né, cada grupo de tecido, de células, de tecidos, de órgãos diferentes, vão expressar aí enzimas que têm peculiaridades em relação às características daquele tecido. Né? Não quer dizer que seja exatamente idêntica, aí, existem diferenças, como é o caso aí da lactato desidrogenase. Né? Então, assim, nós temos as 5 principais, né, isoenzimas, aí, principais assim, né, evito falar essa coisa de principal, aí, né, mais conhecidas, né, seria melhor dizer assim, né, porque às vezes assim, o que a gente pensa que não é o principal, né, que é o menor, né, que as pessoas nem tinham notado ainda, né, tem um aspecto aí, tem uma função extremamente relevante aí, né? E isso é bastante importante aí no nosso organismo, né? Então, assim, essas 5 formas mais conhecidas aí da lactato desidrogenase, isoformas ou isoenzimas, elas são distribuídas aí no nosso organismo de uma maneira geral. Tá? Só que no músculo cardíaco, a expressão que ocorre preferencial é das isoformas ou isoenzimas 1 e 2. Né? Enquanto que no fígado, a gente tem uma expressão principalmente aí da isoforma 5, aí da isoenzima de número 5. Né? Inclusive, isso é importante, olha só, se a gente dosar lactato desidrogenase no sangue, se ela tiver aumentado, isso é um meio aí de monitorar a integridade do músculo cardíaco. Né? Então, saber se a pessoa, por exemplo, teve um infarto, se está recuperando do infarto. Né? Então, se essa lactato desidrogenase estiver muito alta, né, isoenzima 1 na circulação sanguínea, isso vai significar que a pessoa teve aí um infarto aí do miocárdio. Tá? Do mesmo jeito, né, se a isoenzima 5 da lactato desidrogenase estiver muito alta aí na circulação sanguínea,
vai significar que a pessoa tem um problema, é uma agressão de natureza pancreática que levou à liberação aí dessa enzima. Tá? Então, as enzimas são muito usadas aí em métodos diagnósticos, as proteínas, as enzimas. Tá? Isso aí só para ilustrar para vocês assim, uma importância clínica, porque a importância fisiológica, olha, né, é praticamente tudo, todas as funções, todos os processos que a gente imaginar aí do nosso organismo, nós vamos ter um envolvimento aí, né, de pelo menos uma aí, né, proteína, de uma enzima participando desse processo. Então, as enzimas são essenciais aí com toda certeza. Como eu já antecipei para vocês, elas não são os únicos catalisadores biológicos. Né? São os mais prevalentes, as formas especializadas aí nessa função. Mas a gente tem, assim, algumas proteínas que são com função de anticorpos, né? Que tem função catalítica, né? Os chamados anticorpos catalíticos aí, né? Então, aí esse termo enzimas, né? Foi usado aí para caracterizar esses anticorpos catalíticos, tá? Existe catálise também associada a algumas moléculas de RNA, tá? Aí essas moléculas de RNA catalíticas aí, né? Foram designadas aí de ribosimas aí, né? E o termo enzimas, né? A gente usa aí para falar aí dessas proteínas com ação catalítica. Embora, assim, na literatura aí tem gente chamando o estudo aí de enzimas, aí, né? Assim, não é muito preciso, né? Existem particularidades aí, mecanísticas aí, vinculadas ao mecanismo de catase das ribosimas, né? Até, assim, as enzimas e as enzimas aí, né? Como são proteínas aí, né? Então, não teríamos essas particularidades. Mas aqui a gente tem uma categoria diferente aí dessas moléculas, né? Então, existem essas particularidades aí, né? O Lucas Rodrigues está perguntando aqui, eu não entendi o que representa essas manchas correspondentes a esses órgãos. Aquilo ali é a eletroforese, né? Então, fez ali a eletroforese, né? De proteínas, viu, Lucas Rodrigues, né? De lactato deshidrogenase, você usou alguma coisa que identifica exclusivamente aí a lactato deshidrogenase. É possível você fazer isso até com uma preparação bruta de plasma, né? E usar um marcador específico aí para essa lactato deshidrogenase, um anticorpo aí, né? Marcado aí por fluorescência, né? E você identifica, então, exatamente assim, porque quando você tem a eletroforese, eu não falei disso porque o professor Fábio vai falar, né? Assim, é a identificação, né? Quando você faz a migração eletroforética, o procedimento, você não vai enxergar ainda a proteína. Tá? Então, é importante que você use alguma coisa para reagir com a proteína, um corante, tá? Ou um marcador aí de fluorescência, né? Então, então existem assim, anticorpos aí, né, marcados com fluorescência para lactato deshidrogenase. Então, você vai lá em cima aí dessa lactato deshidrogenase, aí aquela mancha representa assim, as proteínas que têm atividade do tipo lactato deshidrogenase que estavam presentes no sangue da pessoa. Tá? E se ela tiver assim, mais intensa, tá? No sangue, uma isoenzima assim, tá? Vai significar que está tendo liberação a partir do fígado daquela enzima, né? Que significa aí um comprometimento aí da função hepática da pessoa. Inclusive, são coisas assim, usadas aí na prática clínica, aí, né? Tem um grupo aí, eu vou voltar a falar disso, né? Tem grupos aí de marcadores aí de função hepática, aí, né? Marcadores aí de infarto aí do miocárdio, tá? Então, são biomoléculas aí, né? Que vão ser usados aí nesses procedimentos diagnósticos, tá?
inclusive, essa questão aí das isoenzimas e tal, isso é muito importante, né? Se eu usar lactato desdrogenase total, né, sem considerar as isoenzimas, se tiver alta no sangue, você não sabe se a pessoa teve um problema cardíaco, se é um problema hepático, né? Aí você precisa de outros métodos, outras evidências aí, né? Mas se você quantificar aí, né, por as isoenzimas da lactato desdrogenase, aí você consegue identificar a origem do problema, né? Se o problema é cardíaco, se o problema é hepático. Então, as manchas correspondem à proteína com atividade aí de lactato desdrogenase, separadas aí por eletroforese, identificadas aí com um marcador aí de fluorescência, de imunofluorescência, aí, né? Outros tipos aí de marcadores, aí, né? O mesmo, se a proteína estiver purificada, né? Como um corante, aí, né? Mais simplesmente. Então, várias abordagens podem ser usadas aí nesse sentido. Né? As nossas enzimas, né? Elas aumentam a velocidade das reações. Então, velocidade de uma reação é diferente aí de uma velocidade de deslocamento de um corpo no espaço aí, né, da física, né? Aqui a gente está lidando aí com um processo químico, com um processo, no caso, bioquímico, e a gente tem a reação, a conversão lá do reagente em produto. Tá? Inclusive, em bioquímica, né, a gente, para fazer menção aí ao fato de que o nosso reagente, tá, ele é alvo da catálise. Tá? A enzima vai agir sobre ele, né? Então ele é chamado aí de substrato. Tá? Então, diferentemente aí da química geral, aí, da química orgânica, aí, né? A gente chama esse reagente de substrato, vai falar sempre aí de substrato, porque ele é modificado pela enzima, né? No processo de natureza catalítica. E nessa reação, olha só, a gente entende a conversão de substrato em produto, a concentração de substrato declina, a concentração de produto aumenta. Tá? Então, o declínio da concentração de substrato, ou o aumento da concentração de substrato, por intervalo de tempo, né, vai significar a velocidade da reação. Tá? No caso aqui da concentração do substrato, né, como ela está declinando, né, e a velocidade eu estou calculando da esquerda para a direita, né? E o nosso conceito de velocidade ele é um conceito positivo, né? E a concentração do substrato está diminuindo, né? Esse delta é negativo, a gente coloca esse sinal negativo aqui, que não precisa colocar no caso do aumento da concentração do produto, porque o delta vai ser positivo, né? Então, isso ilustra para a gente aí a velocidade, o conceito aí de velocidade de reação, que é diferente aí do conceito de equilíbrio de uma reação. Né? Então, assim, a gente precisa das duas coisas aí, né? O estudo da velocidade aí de uma reação, ela, dentro aí da fisicoquímica, né? Está associado aí ao que é chamado aí de cinética, né? Enquanto que o estudo aí do equilíbrio aí dos processos aí de uma maneira geral, na fisicoquímica está ligado aí à termodinâmica aí, né? E eu vou falar então um pouquinho sobre equilíbrio, né, de reações aí, né? E a espontaneidade de reações. Então, aquela reação que eu mostrei anteriormente para vocês ali, naquele sentido catalisado pela enzima, ela pode ocorrer aí num sentido contrário aí, né? Para algumas enzimas isso vai ser possível, né? Para outras não vai ser possível, né? Para algumas reações vai ser possível, para outras não. Né? Algumas enzimas vão catalisar uma reação unidirecional, né? E isso é muito importante porque as enzimas que catalisam reações unidirecionais, num processo metabólico, elas vão estar permitindo que a gente tenha uma regulação, elas são alvo aí da regulação daquela via metabólica, daquela sequência, daquele processo, né? De tal forma que essa história aí de reversibilidade, aí, né? De equilíbrio, ela é bastante interessante para nós aí, também em bioquímica. Né?
Então, quando eu tenho essa reação, aí eu considero aí o equilíbrio dessa reação, esse equilíbrio é caracterizado aí por uma constante de equilíbrio, né? Que é chamada aí de Keck, com K maiúsculo, né? Que é a concentração de produto sobre a concentração de substrato. Né? E essa reação está associada aí, né, a uma variação de energia livre, de entalpia, de entropia. Tá? Mas eu, assim, como nos nossos livros de bioquímica, vou estar falando aí dessas reações associadas à energia livre. Né? Assim, aquela que é importante no nosso organismo, nos organismos vivos, no nosso organismo, né? Embora as outras formas, elas também vão dar informação para a gente aí, para os processos aí no nosso organismo, particularmente a entropia, né? Até por isso eu vou precisar falar um pouco aí para vocês também, depois de abordar essa questão das enzimas, um pouco de bioenergética, né? Um pouco de termodinâmica aí, né? Para que a gente possa entender um pouco mais aí essas questões aí das reações que ocorrem no nosso organismo. Mas essa reação está associada a uma variação de energia livre. E essa variação de energia livre padrão aí dessa reação, né, esse termo zero aqui indica isso, né, que é a variação de energia livre na CNTP aí que vocês conhecem, né, e no caso aqui dos organismos vivos, a gente ainda agrega aí, né, a CNTP, né, agrega aí esse sinalinho, né, para indicar que a gente tem uma outra condição padrão aí, que é o pH. Né? Então, a gente tem aí concentração, temperatura, pressão, né, controlados aí, né, e a gente tem também um pH controlado aí nesse processo. Então, essa variação de energia livre padrão é igual a menos 2,3 R, né, a constante universal dos gases, aí, né, vezes T, a temperatura em Kelvin, vezes o log da concentração de produto sobre substrato, ou seja, o log da constante de equilíbrio. Tá? Então, assim, essa variação da energia livre está associada aí à constante de equilíbrio, né? E eu tenho o seguinte, olha só, uma reação para acontecer espontaneamente, ela precisa liberar a energia, tá? Ou seja, o ΔG tem que ser negativo, né? A energia depois, né, tem que ser menor do que a energia antes, aí, né? O ΔG é negativo, né? Então, a gente sempre associa esse ΔG e faz essa avaliação da esquerda para a direita de vocês, aí, né? Da tela, do plano da tela para mim aqui também, né? Então, isso é importante. Né? Se esse ΔG é negativo, a reação é espontânea no sentido direto. Se ele é igual a zero, a gente está num estado de equilíbrio, e se ele é positivo, a reação não é espontânea no sentido direto. Se ela é reversível, ela é espontânea da direita para a esquerda, ou seja, no sentido reverso. Assim, tem gente que acha que isso é memorização, né? Não é memorização, isso é uma coisa conceitual, né? Isso é óbvio, está relacionado aí com a constante de equilíbrio. Né? Então, assim, como a constante de equilíbrio é produto sobre substrato, se você parte aí, né, de 1 molar aí, né, de substrato, 1 molar de produto, que é uma condição padrão, né, você parte de 1 molar de substrato e 1 molar de produto, e ao atingir o equilíbrio, a constante de equilíbrio é maior do que 1, né, significa que você tem mais produto que substrato. Ora, se você tem mais produto que substrato, o processo é espontâneo da esquerda para a direita. Né? Então, assim, não tem nada de decorar e de memorizar. Aí, né? Isso é uma coisa pura e simplesmente de definição, aí, né? De entendimento aí, da natureza do processo. Você tem 1 molar de cada um, esperou lá uma infinidade de tempo, continuou com a constante de equilíbrio igual a 1, produto igual ao substrato, olha, aquilo está em equilíbrio, não vai para lugar nenhum, né? Já está no processo de equilíbrio. Né? E se depois de esperar um bom tempo, né, essa constante de equilíbrio é menor do que 1, né, o que significa? Isso significa que
o produto foi convertido em substrato. Você tem mais substrato, né? Então, a reação é espontânea no sentido reverso. Né? Então, assim, essa constante de equilíbrio, a variação de energia livre, tem uma relação com o equilíbrio, com a espontaneidade das reações. Por que eu estou dizendo isso aí? Para justificar aí a ação das enzimas. Né? Uma enzima, ela aumenta a velocidade da reação da qual ela participa. Tá? Ela não afeta o equilíbrio da reação. A enzima, ela mexe com a cinética, ela não mexe com a termodinâmica da reação biológica, ela não afeta a termodinâmica do processo biológico, ela não é consumida no processo, ou seja, ela participa como um agente aí de transformação, tá? Fisicamente, organicamente, mas no processo ela não é consumida, ela vai ser recuperada aí ao final do processo, isso é bastante importante, né? Então, a nossa enzima, ela faz isso porque ela é capaz, né? Assim, existem vários modelos, várias teorias que vêm explicar por que a enzima faz isso, né? E eu vou falar daquela que vocês conhecem aí, né? Que os livros textos abordam mais, né? Que é essa teoria do estado de transição, tá? Quando uma reação vai ocorrer, aqui eu tenho um nível de energia, tá? Do substrato. E aqui eu tenho um nível de energia do produto. Tá? Por analogia, nessa figura aí do Langer, mostra aqui um indivíduo, né? Que seria a enzima, o catalisador, né? Que quer levar essa pedra, né? Que é o substrato, né? Até essa região aqui. Tá? Então, digamos assim, sem o catalisador aí, né? Seria necessário que a energia, né, para que você conseguisse levar essa pedra no outro sentido, aí, né, para o outro lado da colina, né, é uma energia muito maior, aí, um nível de energia muito maior. Se você tem o catalisador, tá, a quantidade de energia ela é menor. Né? De todo jeito, olha só, quando você tem uma reação fora do nosso organismo, você pode favorecer a ocorrência dela. Normalmente você faz o quê? Você pega lá no tubo de ensaio, leva aquilo no bico de Bunsen, né? Aquece lá, agita e aquece. Então, a agitação e o aquecimento vai favorecer, né, a geração aqui, ó, né, que se chegue, né, até esse estado que é chamado de estado de transição. Uma vez que você chega a esse estado de transição, né, se você conseguir levar essa pedra até o cume dessa colina, o resto é fácil, o resto é simples, o resto é Rolling Stones, é rock and roll, aí, né? É muito fácil, aí, né? A coisa vai rolar maneiro, aí, né? Sem maior dificuldade, né? Mas é mais difícil, aí, né? No caso aí do nosso organismo, de fazer isso, né? Nós temos uma temperatura que é constante, aí, né? Vai ser pouco afetada aí, de uma maneira geral, nós não vamos usar as variações de temperatura para controle aí dos processos, de tal forma que o catalisador é essencial aí nesse sentido, né? Então, é desse jeito aí que a enzima age aí, né? Quando eu tenho uma reação, olha só, tá? Nível de energia do substrato, nível de energia do produto. Tá? Essa energia para gerar o chamado estado de transição, ela é alta sem o catalisador. Tá? Então, o que é esse estado de transição? É um estado assim, em que a molécula do substrato já tem algumas das características das moléculas do produto. Tá? Por isso é que, se chegar aqui, o resto é fácil. Né? O resto é espontâneo, aí, né? Está associado aí, né, à liberação aí de energia num processo de natureza espontânea. Mas chegar no cume dessa colina significa um gasto aí de energia
E essa energia é chamada de energia de ativação. Aqui, olha só, o ΔG da reação. Tá? Sem o catalisador, e se eu tiver aqui o catalisador, a enzima, essa barreira de ativação ela diminui, tá? Mas o ΔG não é afetado. O equilíbrio não é afetado, tá? Associado à reação não vai ser afetado. Apenas a cinética, a reação vai ficar mais rápida, a velocidade ela vai aumentar, porque essa energia de ativação ela diminuiu aí, né? Então a enzima ela age assim desse jeito, né? Isso é bastante simples. A enzima ela vai formar um complexo enzima-substrato, né? No passado, e algumas pessoas vão dizer até hoje, aí, né? Que tudo se passa como se fosse aí a colocação de uma chave na fechadura. Né? É como se a associação da enzima com o substrato se desse aí, através aí, né, do que a literatura chamou aí de modelo chave-fechadura, né? Baseado na existência de uma complementaridade primária absoluta entre a enzima e o substrato, ilustrado aqui, ó, tá? Então, o substrato, ele já parece muito exatamente se aloja no centro ativo da enzima, né? Essa ideia, assim, é uma ideia simplística quando a gente considera as questões aí sob um ponto de vista energético, aí, né? Faz mais sentido que essa complementaridade aí, né, que exista entre o substrato e a enzima seja uma complementaridade relacionada com o estado de transição e que o ajuste do substrato à enzima seja um ajuste assim de natureza induzido. Existe uma certa semelhança, mas ela não é absoluta. Tá? Na medida em que o substrato se liga ao centro ativo da enzima, a existência de forças atrativas gera uma distorção na estrutura do substrato que vão favorecer, né, a ocorrência da reação. Né? Então, assim, vão favorecer aí a quebra desse substrato. Aí, se eu tenho um processo de natureza hidrolítica e a quebra pela água, essa quebra vai ser favorecida aí, né? É como, assim, se você tivesse aí, né, duas pessoas aí querendo brigar, aí, né? E uma é muito mais fraca do que a outra, né? E assim, mas ela vai conseguir, né? Se tem ajudantes aí para segurar e mobilizar a pessoa a ser agredida, né? Então, aumenta a eficiência do processo. Assim, eu estou dando esse exemplo aí, né? Mas não é uma coisa aceitável aí, né? É um exemplo até da atualidade aí, né? Com o aumento aí da violência aí, né? Inclusive das violências institucionalizadas aí, é uma coisa bastante triste aí, com toda certeza, né? Então, são coisas assim. Nós chegamos a um ponto aí de desenvolvimento da humanidade que a gente não pode compactuar aí, né? Voltar aí a essa situação, né? Dessa natureza. Tá? O Leninger, ele apresenta essa figura que ilustra com bastante clareza aí essa questão, olha só. Eu tenho aqui uma barrinha de ferro, tá? E essa barrinha de ferro, assim, todos vocês já pegaram, né, um arame aí, né, quando era criança, né, ou a qualquer momento da vida, né, e quer com a intenção de quebrar esse arame aí, né. A primeira coisa que você tem que fazer para favorecer a quebra dele é entortar ele, né. Mas se você entorta esse arame, você favorece a quebra. E eu tenho isso aqui, ó, ilustrado energeticamente, né? Então, o nível de energia aqui desse arame íntegro, o nível de energia das duas partes quebradas aí, né? Assim, para conseguir quebrar, eu preciso usar a força, né?
para entortar, mas depois que eu entortei aquilo, eu dou um clique ali, né? E ele quebra facinho, né? De tal forma que a gente tem aí os produtos da reação. No caso aí da reação catalisada, se eu tivesse a complementaridade absoluta, chave e fechadura, né? Considerando aí a mesma barrinha de ferro, aí, né? O mesmo araminho lá, né? E a enzima considerando como um ímã, como um magneto, aí, né? Então, assim, a ligação dessa barrinha aí com o magneto, aí, com o ímã, é uma coisa espontânea, fácil, né? Tem força atrativa. Então, se existe essa complementaridade, e esse processo é espontâneo, um processo fácil, significa que eu teria uma diminuição aí desse nível energético, a liberação de energia. O que significa o seguinte, ó, se eu quiser quebrar a barreira energética do estado de transição para quebrar, ela foi aumentada. Né? Então, assim, não parece fazer muito sentido essa questão aí da chave fechadura, né? Porque a existência dessa espontaneidade, dessa semelhança, dessa complementaridade, significaria aí que a ligação ela seria espontânea, e isso estaria associado a um aumento aí da energia de transição. Mas no caso aí, de um ajuste induzido, aí, né, se a complementaridade com o estado de transição, ao se fazer a junção da barrinha de ferro com o magneto, né, as forças atrativas do magneto, elas vão justificar um dobramento aí dessa barra do arame, né, de tal forma que isso, assim, a ligação do substrato precisou assim, de uma barreira de energética pequenininha, né? Foi fácil, né? Mas isso não contribuiu para aumentar aí a barreira de ativação. Pelo contrário, né? Ao fazer o ajuste induzido, você teve aí uma diminuição da energia do estado de transição, tá? De tal forma que o resto aqui é só a tarefa, no caso lá do processo hidrolítico, da molécula de água vir e quebrar as estruturas, tá? Então, parece aí, né, que, numa perspectiva mais realística, sobre um ponto de vista energético, aí, né, que essa teoria aí do estado de transição, da complementaridade com o estado de transição, da existência de ajustes induzidos à ligação aí do substrato, faz mais sentido para os processos de natureza real. Tá? Mas é mais simples, né, a pessoa, né, você falava um aluno lá, né, do nível secundário, né, que aquilo é uma chave fechadura ali, né, e pronto, né, fica nessa questão aí, nesse aspecto. E algumas pessoas, assim, vão sempre ficar mais sossegadas aí com uma explicação de natureza mais simples aí, né? Mas, assim, a gente precisa de entender as coisas, né? Em maior profundidade aí, né? A ciência trabalha desse jeito, né? Até assim, aumentar a profundidade, até às vezes para entender que as coisas são de um jeito diferente ao que a gente achava que fosse até então. Tá? A ciência não é uma coisa estática, aí, né? Não é uma coisa de preferência, aí, né? De 8 ou 80, né? De Cruzeiro ou Atlético, de Corinthians ou Palmeiras, aí, né? De Flamengo, Fluminense, né? Então é uma coisa assim, que é fundamentada em evidências, né? E a medicina, a ciência da medicina, ela tem que ser fundamentada em evidências. E as evidências, elas só vão ser aceitáveis aí quando enxergadas dentro de uma perspectiva estatística. Aí, né? Então isso é essencial nesse mundo de hoje, aí, né? Para as pessoas acreditarem ou desacreditarem das coisas, aí, né? Infelizmente, aí, até por causa das redes sociais, né? Uma pessoa assim,
sem a menor qualificação aí, ela fala uma coisa aí, né, com um poder aí de convencimento aí, né, que é uma grande asneira aí, com toda certeza. E as pessoas vão tudo replicando aquilo ali, né? Então, bastante complicado aí, né? A enzima age através aí, né, de interação com o substrato aí, através de uma região mais específica que é chamada de centro ativo. Na realidade, assim, quando o substrato ele é maior, a gente tem outras interações fora dessa região de centro ativo, né? Mas é no centro ativo que o trabalho da catálise ele vai ter o seu local aí, né? E nesse centro ativo, né, que é o local em que o substrato mostrado aqui, ele vai se ligar em que grupamentos da estrutura da enzima vão promover aí o processo de catálise, né? Vão trabalhar, eles são como trabalhadores aí numa fábrica. A enzima é como se fosse um trabalhador na fábrica que modifica a matéria-prima, convertendo aquela matéria-prima numa produção. Então, esse centro ou sítio ativo, ele é constituído aí de regiões que determinam a estabilidade, né? E regiões que vão fazer o processo da catálise. Então, a região que faz o processo da catálise é chamada de sítio catalítico. E a região que determina a especificidade é chamado aí de sítio de especificidade. Tá? Então, esse sítio de especificidade, assim, tem os sítios que estão lá no centro ativo, tá? Que são os sítios primários ali, que vão estar mais diretamente ligados ao processo da catálise, mas a gente pode ter também, especialmente para grandes substratos, um substrato proteico, vai ser algo de proteólise, por exemplo, né? E uma outra região da estrutura do substrato pode se ligar à enzima através aí de sítios secundários. E isso tem importância, inclusive, de natureza regulatória, né? Melhorando aí o processo de catálise. Então, isso é uma coisa bastante importante também, né? A nossa enzima, né? Ela, através do sítio de especificidade, ela vai ser capaz de ligar um substrato em detrimento de outro substrato. Se eu considerar a enzima proteolítica, né, que quebra proteína, né, quimotripsina, participada da digestão de proteínas da alimentação, a quimotripsina ela quebra ligações peptídicas, do mesmo jeito que a tripsina faz. A quimotripsina, a tripsina, dentre outros, são enzimas proteolíticas associadas à digestão de proteínas da alimentação. E elas quebram ligações peptídicas. Só que elas não quebram qualquer ligação peptídica. Por isso que é preciso de ter várias enzimas para digestão aí de proteínas. Tá? Então, a quimotripsina vai quebrar uma ligação peptídica. Na realidade, assim, o mais certo é dizer, vai catalisar a quebra pela água, porque é a água que vai quebrar. É um processo efetivo, nesse caso, de hidrólise. Né? Então, quebra a ligação peptídica em que o aminoácido que doa o grupamento carboxila, ele seja fenilalanina, tirosina ou triptofano. Ou seja, sejam aqueles aminoácidos com cadeias laterais mais volumosas, né, com grupamentos apolares, né? A tirosina, inclusive, a gente classificou com cadeia lateral polar iônica, por causa daquela grupamento hidroxila, mas ela tem esse grupamento aqui de natureza hidrofóbica. Então, assim, aquela classificação é uma aproximação, né? As classificações, elas não são perfeitas aí, né? A enzima, quando ela tem a sua especificidade, a natureza que gerou essa especificidade, ela, assim, não está se lixando muito aí para o jeito que a gente classifica. Mas o jeito da gente classificar é importante, porque classificar significa uma habilidade aí da gente entender melhor e tal. Mas não tem que ser motivo aí para briga, né, para discussões, para absolutismos, para as pessoas acharem que as coisas
ou desse ou daquele jeito, e não possam ser de um jeito intermediário. Então, assim, no caso da quimotripsina, isso é possível porque nessa região aqui de especificidade, o que é chamado aí de bolso de especificidade, né? Ou bolsa de especificidade da quimotripsina, a gente tem aí resíduos apolares aqui na parede aí desse bolso, o que difere da tripsina. A tripsina quebra ligações peptídicas em que o aminoácido que doa a carboxila tem a cadeia lateral polar iônica básica, seja resíduos aí de lisina ou de arginina. Então, se for lisina ou arginina, a tripsina catalisa a quebra da ligação peptídica. Se for outro resíduo de aminoácido, ela não vai ter aí essa habilidade aí efetivamente, né? Então, no caso aqui, a tripsina faz isso porque no fundo aí desse bolso de especificidade tem um resíduo de aspartato com um grupo aniônico, com a carga negativa, com carboxilato, tá? Que vai atrair o grupo epsilon-amino, o grupo delta-guanidínio, da lisina e da arginina, respectivamente. Inclusive, a lisina e a arginina, essa figura assim, eu podia ter mostrado isso aqui, né? A lisina tem 4 grupamentos metilênicos na sequência, uma sequência hidrofóbica. Então, nesse bolso de especificidade da tripsina, nas paredes, a gente tem também interações de Van der Waals, aí, né? Interações de natureza hidrofóbica, determinando essa especificidade, né? Então, são coisas assim importantes aí, né? Sutilezas aí. Então, embora aquelas cadeias laterais são polares iônicas básicas lá, com cargas positivas, elas têm grandes segmentos de natureza hidrofóbica, de natureza polar, né? As nossas enzimas atuam, né, no que concerne aí a catálise, através assim de alguns aminoácidos específicos, né? Normalmente, assim, os processos de catálise, eles têm uma relação com o comportamento ácido básico, tá? E a gente enxerga isso aí, no caso aí de enzimas que têm serina no centro ativo. Em outros casos também, mas eu preferi ilustrar aqui com a serina, tá? Então, a serina, ela não foi classificada como um grupamento que tem natureza ácida, tá? Essa hidroxila é uma hidroxila alcoólica. Só que, no interior da estrutura de uma proteína, como da quimotripsina, da tripsina, tá? Das chamadas serinoproteases ou proteases serínicas, essa hidroxila ela está próxima a um resíduo de histidina e próxima a um resíduo de aspartato. Assim, na estrutura primária, distante, porque a serina 195, histidina 57, né? E aspartato 102. Então, esses aminoácidos estão muito longe na estrutura primária, mas na estrutura tridimensional eles estão pertinho, tá? E o que ocorre aqui, né? Ocorre o seguinte, olha só, tá? Que esse carboxilato, tá? Ele ele forma uma ligação de hidrogênio com o próton da histidina. E ele atrai esse próton, tá? E ele aumenta a basicidade do grupamento imidazol da histidina. E esse grupamento, ele sendo mais básico, ele é capaz de atrair o próton da serina, tá? De tal forma que há um aumento da acidez da serina, tá? E a serina, ela pode, por um intervalo de tempo muito reduzido, ficar livre desse próton e gerar aí o que é chamado de um alcóxido, tá? De tal forma que esse alcóxido tem pares de elétrons não ligantes, e ele tem grande assim, nucleofilicidade, e ele tem grande afinidade por cargas positivas, e ele vai atacar o carbono carboxílico da ligação peptídica
que a fenilalanina, digamos, aí, se é a quimotripsina, estiver envolvida aí no processo. Né? Então, assim, no sítio catalítico, normalmente a gente tem assim, uma atividade de cooperação, de grupos, ajudando aí nesse processo de catálise. Né? Às vezes, essa cooperação é com um cofator aí de natureza inorgânica, aí, né? Um metal, tá? Que é essencial aí no processo de catálise. São coisas importantes, que inclusive vão justificar a essencialidade aí de fatores metálicos, de cofatores inorgânicos na nossa alimentação, em processos aí catalíticos, em ações aí de proteínas, em vários outros processos. Isso é uma coisa essencial para a gente associar a nutrição com aspectos funcionais específicos, para a gente justificar aí processos patológicos derivados de déficits de natureza nutricional, intermediados aí por problemas funcionais, particularmente aí metabólicos. Esse professor aqui vai estar dando ênfase aí a essas questões metabólicas, mas assim, vários outros processos, né, fora do âmbito aí do metabolismo, podem ter também essas implicações. As nossas enzimas têm uma especificidade de ação, então, por grupos químicos. A quimotripsina vai ter especificidade aí por grupamentos, aí, cadeias de fenilalanina, de tirosina, de triptofano, e ela vai quebrar a ligação peptídica em que fenilalanina, tirosina ou triptofano estejam envolvidos aí. No caso da tripsina, né, a tripsina tem uma especificidade por cadeias laterais aí, de natureza polar iônica básica, né? Lisina, arginina, tá? Então, isso porque, assim, determinando essa especificidade, a gente tem grupos aniônicos determinando essa especificidade aí por carga, por grupo químico ionizável, do mesmo jeito que a gente tem uma especificidade por grupamentos apolares, tá? Por causa da existência de grupos apolares aí, na estrutura, então, do sítio de especificidade aí dessas enzimas. Dessas porque isso aparece também no caso aí da tripsina, né? As enzimas podem ter, inclusive, estereoespecificidade, né? A enzima aí que a gente vai ver aí no ciclo do ácido cítrico, aí no ciclo de Krebs, que é chamada aí de fumarase, tá? Fumarato hidratase. Essa enzima, ela reconhece o L-malato, tá? Em detrimento do D-malato, tá? E converte o L-malato em fumarato, que é o isômero trans do ácido butenodioico, tá? Em detrimento do maleato, que é o isômero cis do ácido butenodioico. Tá? Então, as enzimas, elas vão ter especificidades aí, geométricas, especificidades espaciais, estereoespecificidades, e isso certamente é bastante importante, né? A enzima, o receptor, outras proteínas que interagem aí com ligantes, tá? E isso é que justifica aí, né? Se você usa um estereoisômero em detrimento de outro estereoisômero, a droga não funciona, tá? Ou a droga vai apresentar efeitos colaterais graves aí no organismo do indivíduo, né? Então, isso é bastante importante. Então, essa estereoespecificidade, ela existe porque a enzima vai ligar o substrato por pelo menos 3 pontos. Né? Então, se ela ligar o substrato aí por pelo menos 3 grupos associados a um átomo de carbono, né? Ela vai reconhecer, então, um estereoisômero em detrimento aí de outro estereoisômero, né? Então, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Aqui, ó, uma demonstração disso aí, né? A enzima, ela se ligando aí, né? Essa glicerol-quinase, a gente vai falar bastante dela aí, né? Se ligando aí ao seu substrato, né? Através aí de 3 pontos diferentes
aí da estrutura, né? Então, isso certamente é bastante importante. Algumas enzimas vão se ligar ao substrato assim, com uma quantidade de pontos muito maior, hein, né? É o caso da hexoquinase. Então, ela vai reconhecer a D-glicose, não vai reconhecer a L-glicose, tá? Mas reconhece também a glicose e não reconhece a galactose, né, que é um epímero aí da glicose. Embora, sim, algumas isoenzimas da hexoquinase vão reconhecer a glicose e a frutose, tá? Mas não vão reconhecer a galactose, por exemplo, tá? Então, assim, muitas vezes as enzimas vão se ligar aí ao substrato através aí de uma quantidade de pontos muito maior do que só aqueles 3 pontos, né? Então, substratos com estruturas muito parecidas aí, eles não vão ser ligados aí por uma enzima. Quando uma enzima age, a enzima ela vai fazer a transformação, ela aumenta a velocidade da reação, tá? E a enzima é uma proteína. Então, assim, se eu tenho lá no nosso meio interno, né, uma quantidade grande de proteína, tá? E aquela quantidade de proteína compreende uma quantidade pequena da enzima, da nossa enzima, né? Assim, apesar de eu ter muita proteína, a capacidade daquele conjunto total de proteína de fazer a catálise, ela é pequena, né? Para expressar essa capacidade de catálise em relação à quantidade aí de proteína, né? Essa quantidade aí de catálise, né? Ela é expressa como atividade enzimática. E a gente tem unidades aí de atividade enzimática. Sim, pode ser qualquer coisa, né? Que expresse a velocidade, a transformação, tanto de substrato em produto por unidade de tempo. Isso é uma medida de atividade, é uma medida de velocidade de reação, tá? Mas existem algumas atividades aí que são padrões aí, né? Como a unidade internacional e o CATAL. A unidade internacional é a quantidade de enzima capaz de converter 1 micromol de substrato em produto por minuto. Então, se você tem uma quantidade de enzima que converte 1 micromol de substrato em produto por minuto, você tem uma unidade internacional. Por outro lado, você pode ter também o CATAL, que é a quantidade de enzima capaz de converter 1 mol de substrato em produto por segundo. Então, se 1 mol de substrato é convertido em produto em 1 segundo, você tem um CATAL aí da enzima, efetivamente. Então, são unidades de atividades, né? Assim, hoje é possível você, como eu falei, né, usar anticorpos aí específicos, né, marcados aí com fluorescência para uma determinada enzima, né, e você ter assim a quantidade da enzima expressando também a quantidade de catálise, né, mais especificamente, né, mas esses conceitos aí de unidade internacional de CATAL ainda são amplamente utilizados aí pela literatura de uma maneira geral, né? Atividade pode ser expressa também aí como atividade específica, né? Que é a quantidade de atividade por massa de proteína. Então, quando você tem uma proteína, volta lá na proteína impura, proteína bruta, né? Assim, ela tem a proteína que eu quero, mas ela tem várias outras proteínas associadas, viu? Ela é impura nesse sentido. A atividade específica é baixa. Quando passo aquilo nas colunas de cromatografia e tal, e purifico, aí assim, uma quantidade de proteína vai ter uma atividade alta, né? Então, a atividade específica, ela é alta. Outro conceito aí associado à atividade é o turnover number, o número de transformação, que é o número de moléculas de substrato convertido em produto por uma única molécula de enzima por minuto, né? Então, muitas vezes, esse turnover number ele vai ser usado aí também na literatura. Vocês vão ler isso aí nos textos aí, né? E eu mesmo vou estar falando aí um pouco aí
dessas questões aí, falando aí de cinética das reações enzimáticas. Assim, uma reação enzimática pode ser afetada por vários fatores. O primeiro deles, com toda certeza, é a concentração da enzima, né? Então, se eu tenho uma enzima pura, tá? E eu tenho uma determinada reação, aquela enzima, a gente vai ver, que ela pode ser caracterizada pela velocidade máxima. Tá? Essa velocidade máxima da reação enzimática, ela é proporcional à concentração da enzima. Quanto mais enzima eu tiver, quanto maior a concentração da enzima, maior a velocidade máxima. Assim, eu preciso ter uma concentração saturante de substrato. Então, sob uma concentração saturante de substrato, se eu tiver menos enzima, a velocidade, olha só, a quantidade de produto transformada por unidade de tempo, quantidade de produto gerado, ou de substrato transformado por unidade de tempo, né? É mais baixa, a velocidade é mais baixa. Se eu aumentar a quantidade de enzima, a velocidade é maior. Se eu aumentar mais, e assim por diante. É igual na fábrica, né? Você tem lá quantidade de matéria-prima muito grande e uma quantidade de trabalhador pequeno. Então, a produtividade, né? A velocidade de produção, ela vai ser baixa, né? E se você aumentar aí a quantidade de trabalhadores, você aumenta aí essa velocidade de produção, a produtividade. Eu vou estar sempre assim, me referindo aí, viu, né, às questões aí moleculares aí, né? Exemplos assim mais palpáveis aí pelas pessoas aí, né? Nessa questão assim de produção, de, né, uma coisa que as pessoas normalmente entendem aí com mais facilidade aí, né? De tal forma que a gente vai fazer essas vinculações. Outra questão importante é a concentração do substrato, que é uma coisa óbvia, né? Mas assim, nesse caso aqui, eu preciso de considerar uma concentração constante da enzima, né? Quando eu tenho uma concentração constante da enzima, se eu tiver pouco substrato, a quantidade de produto formado por unidade de tempo, ela vai ser menor. Né? É igual lá, você tem um número de trabalhadores, né, na sua indústria, na sua fábrica, né, e tem pouca matéria-prima. Então, assim, a produtividade, a produção, ela vai ser pequena. O trabalhador vai ficar ocioso, né? Você precisa de aumentar a quantidade de matéria-prima. Se você aumenta a quantidade de matéria-prima, a produção vai aumentando, tá? Que é o que a gente mostra aqui. Só que acontece o seguinte aqui, ó, nossa concentração da enzima é constante. Especialmente quando eu coloco assim, mais matéria-prima, mais substrato, tá? Na medida que o tempo vai passando, né, aquela quantidade de substrato que eu coloquei vai diminuindo. Né? E a produtividade, a capacidade efetiva de produção da enzima, ela vai diminuindo. A capacidade efetiva de produção dos trabalhadores, ela vai diminuindo. Isso porque a matéria-prima está escasseando. Então, assim, para a enzima, o que explica a plenitude da sua capacidade catalítica vem a ser a velocidade inicial de produção. Tá? Em qualquer concentração de substrato, tá? Especialmente com o aumento da concentração do substrato, tá? Para enzimas muito ativas, tá? Você vai ter aí essa velocidade inicial como velocidade expressiva, tá? Porque a velocidade ela vai tender a declinar, tá? Até atingir aí um estado estacionário, tá? Um equilíbrio de estado estacionário, um estado aí de quase equilíbrio, que não é um estado de equilíbrio perfeito. Então, eu posso, assim, né, construir um gráfico que expresse essa capacidade catalítica das enzimas numa situação inicial. Tá? Nessa situação inicial, tendo aí a velocidade inicial da catálise, que a literatura vai chamar de V0, ou de VI, contra a concentração do substrato, se eu locar isso, né, e obtiver aí os pontos de velocidade
contra a concentração do substrato, velocidade inicial contra a concentração do substrato, a gente vai ver aqui que, para a grande maioria das enzimas, as enzimas que só fazem catálise, nós vamos ter uma curva que é uma hipérbole retangular, tá? Que representa aí uma curva, um modelo de saturação da catálise enzimática. Assim, válido aí também nessa questão da produção industrial, aí, né? Então, assim, a produção inicial, ela é expressiva da capacidade da produtividade efetiva, tá? De tal maneira que essa produtividade do grupo como um todo, aí, né? Da coletividade desse grupo, né? Para uma dada quantidade aí de trabalhadores, com a concentração constante da enzima, tá? Vai depender da concentração do substrato. Quando a concentração do substrato ela é menor e ela é pequena, a velocidade, olha só, inicial ela é pequena porque as enzimas estão ociosas, as moléculas de enzimas estão com seus centros ativos ociosos. Né? Mas quando você aumenta muito a concentração do substrato, né, você vai chegar a uma saturação da enzima. Você não aumenta mais a velocidade, você atinge aí o que é chamado de velocidade máxima. É o mesmo que vai acontecer lá na fábrica. Né? Você vai alcançar a produtividade máxima. Né? Não adianta você dar mais matéria-prima, né, para os trabalhadores, sentar o chicote aí nas costas deles, né? Aqui a produtividade ela não vai aumentar. Né? Efetivamente, porque eles já estão assim, trabalhando o máximo que eles podem para a quantidade de matéria-prima que você deu para eles. Tá? Então, aquilo representa essa produtividade máxima que você pode alcançar. Tem jeito de aumentar essa produtividade na sua fábrica? Tem jeito de aumentar a catálise, a conversão? Assim, tem. Tá? O que você vai fazer para aumentar? Você vai aumentar, no caso da fábrica, a quantidade de trabalhadores. No caso da enzima, vai aumentar a expressão do gene que codifica para a produção daquela enzima. E aumentando aquela expressão, você aumenta aquele determinado processo, né? Então, isso é interessante aí nesse aspecto, né? Essa história do equilíbrio aí, né? Ela é muito importante, olha só. O Lucas até teve uma dificuldade ali nesse sentido, né? Mas ele logo já entendeu. Assim, quando eu tenho uma reação enzimática in vitro, eu tenho um equilíbrio, tá? Equilíbrio, tá? A enzima se liga ao substrato, forma um complexo enzima-substrato, que pode gerar enzima, gerar o produto, né? Se a reação é de natureza reversível, eu tenho um equilíbrio termodinâmico perfeito aí, né? Sem problema algum, tá? Para as reações enzimáticas aí, in vitro, de enzimas que catalisam esses processos reversíveis, a aplicação aí dessa abordagem termodinâmica completa, ela é perfeitamente factível aí, né? Esse equilíbrio aí, nesse sentido, é chamado aí de equilíbrio de Briggs-Haldane. Só que acontece o seguinte, olha só, nós queremos estudar o comportamento das enzimas, mesmo quando a gente estuda in vitro, a gente está querendo entender o comportamento delas em vivo, para a gente fazer inferências, né? Porque nós não somos reducionistas. Né? Essa história de que a bioquímica é uma ciência reducionista, né? É uma grande estupidez, né? O bioquímico, o pesquisador, ele quer estudar o processo, né, em condições que expliquem aquele processo no organismo vivo, né? No caso, aí, no organismo humano. E no organismo humano, o que acontece? O produto formado numa determinada reação, mesmo que eu tenha reversibilidade, ele é consumido numa outra reação. Né? As enzimas no organismo vivo não atuam no vácuo.
elas estão numa rede de processos metabólicos, e por estarem nessa rede de processos metabólicos, o produto de uma determinada enzima vai ser rapidamente consumido por outro, de tal forma que eu não tenho no nosso organismo um estado de equilíbrio. O que a gente tem aí nos processos bioquímicos é um estado que foi designado como estado de equilíbrio, o equilíbrio de estado estacionário de Briggs-Haldane, né? Ou de quase equilíbrio de Briggs-Haldane, né? Alguém vai pensar, o professor escreveu errado ali, né? Escreveu quase com I. Né? Esse quase com I é latim. Tá? No inglês, o latim é usado assim desse jeito, né? Assim como as expressões latinas, aí, como diabetes mellitus, tá? Isso é latim, tá? Então, assim, não tem necessidade aí de tradução, né? No inglês não vai traduzir para o inglês, né? O inglês não usa o latim aqui também, como o latim efetivamente. Então, a gente tem aqui esse equilíbrio de estado estacionário, né? O exemplo assim mais próximo que a gente tem assim do nosso dia a dia, da nossa vida, é a caixa d'água, tá? A caixa d'água, ela tem lá uma válvula, a água está entrando diretamente na caixa d'água e a gente está gastando a água o tempo inteiro, né? E a caixa d'água não derrama, né? Porque tem uma boia, tem uma válvula lá, que só vai permitir que ela encha, que a água venha realmente aí das estações aí de abastecimento aí da rua, né? Se ela esvaziar, tá? Aí se ela não se esvazia, não entra água. Mas eu estou tendo aí o consumo continuado de água, e a caixa d'água ela continua cheia, né? A menos que assim não venha água aí da estação de abastecimento, né? E o consumo seja um consumo exagerado, aí, como muitas vezes pode acontecer, tá? Então, essa situação de equilíbrio de estado estacionário, ela é a situação que é considerada aí no modelo cinético de Michaelis-Menten, né? Que estuda o comportamento aí das enzimas, a velocidade das enzimas, usando a velocidade inicial de catálise. Ao usar a velocidade inicial de catálise, eu estou tendo essa questão também. Bom, eu estou me lembrando aqui, né? Que tem uma aula de genética 950. Então, eu vou ficando por aqui, né? Na segunda-feira, volto aí com outra aula síncrona, né? E devo mandar para vocês aí, até o sábado, né? Devo mandar uma atividade assíncrona para vocês aí,